conservando o coração nas provas. Queridos, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. Existem pessoas cujo coração é como a cera. Elas passam por lutas, elas passam por provações, e elas buscam ao Senhor, elas oram, e as lutas as tornam doces. As provações fazem com que essas pessoas cresçam, amadureçam. Uma boa fruta, a maioria das frutas, elas são mais doces quando expostas ao sol. Por isso que as frutas do Nordeste são as melhores, porque há muito sol no Nordeste, há muito sol no Norte. Então o sol, ele adocica, mas o mesmo sol que amolece a cera e que ajuda a adoçar o fruto, é o mesmo que endurece o barro. O que manda, o que determina, não é o tipo de prova, o tipo de luta, ou o tipo de dificuldade que você tem. O que determina é o tipo de coração que você tem. Se é um coração que diante das lutas se endurece, se é um coração que quando passa por dificuldades, é um coração que fica amargurado, ou é um coração que quando passa por lutas e problemas, é um coração que se apega em Deus, é um coração que fica mais brando, que fica mais suave, fica mais doce. Eu me lembro de Noemi. Noemi é uma personagem bíblica, sogra de Ruth. E Noemi, a palavra Noemi quer dizer minha doçura. Minha doçura. Noemi saiu com seu esposo, seus 2 filhos, e foram num tempo de prova, de seca, de duras provas em Israel. Eles foram para um outro país tentar a vida. Quando chegaram lá, morreu o esposo de Noemi. Pouco tempo depois, morreram os 2 filhos de Noemi. E Noemi então volta para sua terra natal. E Noemi era muito amada, ela era muito conhecida. E quando ela chega em Israel, Israel faz festa, as pessoas dizem, Noemi voltou, e todo mundo está celebrando, mas Noemi chega e diz, não me chamem mais de Noemi, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara. Mara quer dizer amarga, porque olha o que o Senhor me fez. Graças a Deus, pelo menos eu creio, no caso de Noemi, ela não se tornou Mara de verdade, ela continuou doce, pelo menos a minha leitura da Bíblia. Mas talvez você está aqui, e você, pela luta que passou, pelas dificuldades, você tem se tornado Mara, ou você tem se tornado Maro. Seu coração está amargurado, seu coração está azedo. Quando você conversa, você exala isso, você deixa transparecer isso, essa amargura do seu coração, por conta do seu sofrimento. E nós vamos aprender hoje com um homem de Deus, como conservar o coração. Nós vamos aprender com José, que foi um rapaz que sofreu, porque ele nasceu e foi mimado até os 17 anos, pois ele foi vendido pelos irmãos. Primeiro tiraram a roupa dele, jogaram ele num poço, depois tiraram ele do poço, venderam ele para os mercadores. Os mercadores venderam ele para Potifar. Ele foi escravo na casa de Potifar. Ali ele ganha a confiança de Potifar, ele dá uma melhorada de vida, ele se torna um administrador de Potifar. Depois a esposa de Potifar cresce o olho nele, quer ter relações sexuais com ele, mas ele é um rapaz íntegro, mesmo estando longe do pai, da mãe, mesmo tendo sido injustiçado, ele não barganha os seus valores, ele é temente a Deus, e ele é temente ao Senhor, e ele não tem relações com a esposa de Potifar, e por conta disso ela mente que ele tentou estuprá-la, e ele vai parar na prisão. E lá na prisão
ele mais uma vez não fica amargurado, não fica entristecido, ele dá o seu melhor, ele honra a Deus, ele serve a Deus, e ali tem uma experiência extraordinária, e Deus vai preparando José para algo tremendo. E eu quero ver aqui com você como que José reage diante dessas dificuldades. Gênesis 40, do verso 1 ao verso 23, diz assim: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Depois que a esposa de Potifar mentiu sobre ele foi parar nessa prisão. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Em primeiro lugar, querido, eu quero dizer para você, a questão em relação ao sofrimento, em relação às lutas, às provas, o sol que vem sobre as nossas vidas, a grande questão não é o que você faz com o seu sofrimento. A grande questão é o que você permite que o sofrimento faça com você. Você não tem controle, domínio sobre os problemas e as adversidades que vêm sobre a sua vida, se bem que alguns problemas nós mesmos caçamos. Pessoa que desenvolve doença por beber, pessoa que desenvolve doença por fumar, a pessoa que leva um estilo de vida desregrado, a pessoa que não cuida do seu físico, não cuida da sua saúde, ela pode colher consequências. A pessoa que peca deliberadamente, ela vai colher consequências. Mas eu não estou falando deste caso, eu estou falando de problemas e situações que são inevitáveis. Recentemente, nós voltando do Descende, passamos na Serra de Quintana, onde vocês ouviram
quase exatamente na hora do acidente em que matou aquelas pessoas ali naquela serra. Um pouquinho mais adiantado que estivéssemos, nós estaríamos envolvidos naquele acidente. Foi uma fatalidade, uma chuva, um carro que aquaplana, bate contra o outro. Se isso fosse arquitetado para acontecer, provocado, teria que ser feito várias e várias vezes para que acontecesse exatamente, para acertar o segundo e o momento exato em que um está vindo, o outro está vindo, em que derrapa. Então isso é uma fatalidade, é uma questão da vida que não dá para evitar. Mas há sofrimentos que vêm sobre as nossas vidas, e nós temos que lidar com esses sofrimentos, e nós não podemos evitá-los. Aquele acidente não poderia ser evitado. Há enfermidades que não podem ser evitadas, há problemas que não podem ser evitados, há problemas na família que a gente não tem controle, uma doença, a perca de um emprego, dificuldades financeiras. Em suma, você não tem controle sobre a maioria dos problemas que você enfrenta, as lutas, mas você tem o controle sobre a sua reação. Você tem o controle sobre o seu coração. Você não tem o controle sobre os problemas, as lutas, mas você tem o controle sobre o que você vai deixar que os problemas façam com o seu coração. Você tem o controle sobre o que você vai fazer, o que você vai permitir que o sofrimento faça com você. Você não controla o sofrimento, mas você pode controlar o que o sofrimento vai fazer com o seu coração. Tem gente que diz assim: eu sou assim porque eu sofri muito, eu sou desse jeito porque eu passei por muitas dificuldades, eu sou desse jeito porque eu já fui traído por muita gente, eu sou assim, durão, eu sou casca grossa porque eu já sofri muito. Querido, sofrer, talvez você não tinha controle do sofrimento que você passou, mas o jeito que você é, e o jeito que você permitiu o sofrimento fazer com o seu coração, você tem sim controle. Porque se tem alguém que sofreu, foi José. Se tem alguém que tinha todas as razões do mundo para ser um revoltado, para ser um mal amado, para ser alguém, para querer o mal, querer prejudicar os outros, este alguém era José. Porque José até agora, ele só é prejudicado, ele é enganado, ele é traído pelos irmãos, ele é jogado num poço, ele é vendido como escravo, ele começa a melhorar, e vem a mulher dar uma rasteira nele, mente sobre ele, e ele está ali naquela prisão, não porque ele merecia. Todo sofrimento na vida de José é um sofrimento injusto. Mas José não é um amargurado, José não é azedo por causa disso, José não azeda a vida dos outros, José, ele não fica ensimesmado, ele não entra num ostracismo. Sabe por quê? O verso de número 6 diz assim: quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. José está naquela prisão, e ele não fez nada para estar ali, e ali tem 2 presos, e José, ele no meio da sua luta, no meio do seu problema, diga, ele tem olhos. Mas ele não tem olhos para ver o seu problema, ele não tem olhos para ficar chorando a sua luta. No meio dos problemas, José está notando o sofrimento dos outros. José está notando que tem gente pior do que ele. José, ele não é um amargurado, ele não é alguém, um revoltado. José é alguém que está vendo o sofrimento das pessoas. Você não pode deixar o sofrimento tirar aquilo que tem de bom de você. Você não pode deixar o sofrimento cegar você para o sofrimento das outras pessoas. Onde você só olha para você, você tem que tirar os olhos do seu umbigo, seus olhos das suas feridas, e começar a ver que talvez você está chorando porque não tem sapato, mas tem gente que não tem pé. Então tire os olhos do seu problema e veja que tem gente com problemas piores, e que você é resposta para o problema de muita gente. José não tem somente olhos, José tem ouvidos. Ele ouve os problemas, versos 7 e 8, por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje
vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. José observa, José está observando. Querido, às vezes você chega no emprego, você está na fila do banco, e enquanto você nunca vai ser um José, se você só estiver pensando no seu problema, na sua enfermidade, nas suas contas, no seu problema de casamento. Deus quer que você tire os seus olhos dos seus problemas, porque Ele resolve os seus problemas, e você comece a ser solução para o problema de alguém, porque quando você for solução para o problema de alguém, esse alguém um dia também será solução para o seu problema. Então, em nome de Jesus, eu não tenho tempo. Se José fosse um amargurado, diz: vocês estão de brincadeira, eu aqui injustiçado, preso sem dever nada, e eu deveria estar triste, deveria estar chorando, e vocês estão tristes porque tiveram um sonho e não sabem a interpretação do sonho. Faça-me um favor, não, vai catar coquinho. Não, José se importa, José vê, José para ouvir. Qual foi a última vez que você parou para ouvir o lamento de alguém? Qual foi a última vez que você parou para ouvir a dor de alguém? Qual foi a última vez que você parou e disse: o que está te afligindo? Qual foi a última vez que você notou alguém? Querido, às vezes a gente pergunta, tem pergunta que a gente nem deve fazer se não quer ouvir a resposta. Como é que você está? Está tudo bem com você? Um dos meus trabalhos como capelão da AIBC, Associação das Igrejas Batistas em Célula, é ouvir problemas. Eu contato os pastores: aí como é que está? Vai bem a igreja, vai bem a família, seus filhos, a esposa. E quando os pastores me contatam, é para contar os seus problemas. E eu ouço, eles contam, eles falam, eu falo um pouquinho, oro por eles. Então eu sou ouvido. Querido, tem muita gente precisando desabafar. Tem muita gente precisando de olhos que veem e olhos que se importam, de ouvidos que ouçam e ouvidos que ouçam com atenção. Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados com nossos celulares, com os nossos afazeres, que as pessoas estão conversando com a gente e a gente está mexendo no celular. A gente está preocupado com tanta coisa, mas José parou tudo e diz assim: sou todo ouvidos. Já ouviu essa expressão? Sou todo ouvidos. Quer dizer, neste momento eu parei tudo, eu sou um grande orelhão, um grande ouvido. Pode falar, como aquele programa da madrugada, nem sei se existe mais, fala que eu te escuto. Quanta gente que precisa só desabafar, só contar os seus problemas, querido. E quantos de nós não temos tempo para ouvir ninguém, não temos interesse de ouvir ninguém, não achamos que eu já tenho problema demais para estar ouvindo o problema dos outros. Mas o dia que você se interessar pelos problemas dos outros, principalmente pelos problemas do seu irmão, você vai ver que Deus vai cuidar dos seus problemas. Nós não podemos ser como Caim, que diz: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu o responsável pelo meu irmão? Tenha olhos, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, me dê ouvidos que ouçam e me dê olhos que vejam. Eu quero ver os necessitados e eu quero ouvir aqueles que se queixam. Eu quero ouvir as dores e eu quero ser resposta para essa geração, em nome de Jesus. Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Ele está procurando pessoas que estejam dispostas a serem ouvidos e serem olhos. A gente quer ser boca, a gente quer chegar com uma solução, a gente quer chegar falando, a gente quer chegar dizendo: não, o problema é esse. De tudo que às vezes as pessoas precisam, não é de uma resposta pronta. As pessoas não estão pedindo que você dê uma solução. Muitas vezes elas só querem um desabafo.
Elas só querem um ouvido para desabafar. Elas só querem alguém que possa ouvi-las, alguém que possa orar com elas, em nome de Jesus. José tinha ouvidos para ouvir, José tinha olhos para ver. Amém? Mesmo em meio aos seus problemas. Segundo lugar, o Senhor diz ao meu coração que ainda que todos se esqueçam de você, Deus nunca se esquecerá de você. Ainda que todos se esqueçam de você, Deus nunca se esquecerá de você. José, ele interpreta o sonho do copeiro. E se lembra o pedido que ele fez para o copeiro? Fala para o faraó de mim. Fala que eu estou aqui injustiçado, que eu sou hebreu, que eu fui vendido, eu fui tirado da casa dos meus pais, eu nada fiz para estar aqui. E a Bíblia é enfática que quando o copeiro é restabelecido a sua posição, ele se esqueceu de José. A Bíblia, ela usa um pleonasmo, ela diz assim: o copeiro não se lembrou de José, ou ele não, pelo contrário, esqueceu-se dele, né? Verso 23, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Querido, nós somos esquecidos. Às vezes a gente coloca a esperança em alguém, às vezes a gente pede alguma coisa para alguém: vê isso para mim, dá uma força para mim, me ajuda. Você que trabalha nessa área, você que tem essa relação, você fala com alguém lá, dá um jeito para mim, me ajuda, me socorre. A gente manda uma mensagem no WhatsApp, dá um telefonema, e a gente pede o socorro. E muitas vezes as pessoas se esquecem de nós. Elas, como diz a Bíblia, elas que esquecem, pelo contrário, não se lembram de nós, não se lembram do nosso pedido, não se lembram das nossas necessidades. Mas eu quero dizer, ainda que todos esqueçam de você, Deus nunca se esquecerá de você. Deus nunca se esquecerá de você. Deus nunca se esquecerá de você. Você está na memória de Deus. Deus se lembra do seu choro, Deus se lembra da sua necessidade, Deus se lembra das suas súplicas. Verso 3, em último lugar, em terceiro e último lugar, melhor dizendo, Deus tem um propósito para cada etapa da sua vida. Deus tem um propósito. Você tem que conservar o seu coração, não endurecer o seu coração. Você tem que permitir que Deus guarde o seu coração nas lutas e nas provas, porque se você falhar no coração, você será inútil para Deus. Deus só pode usar você se você conservar o seu coração. Deus só pode usar você se você tiver olhos para ver além da sua barriga, além das suas necessidades, além das suas entranhas. Se você não guardar o seu coração, e se você não tiver olhos e ouvidos para os outros, você será inútil para o propósito de Deus. E Deus está te preparando para algo grande. Deus está te preparando para um destino profético. Deus está te preparando para um propósito. Há pessoas que elas veem que, como o livro de Eclesiastes diz, que nada neste mundo tem um sentido, nada neste mundo tem um propósito. As coisas, elas são um desencadear de fatos e eventos que levam a lugar nenhum e que não tem sentido nenhum. Os agnósticos, as pessoas que não creem em Deus, essa é a filosofia deles. A vida você tem que ir empurrando, deixa a vida me levar, vida leva eu, porque a vida é assim. Não tem sentido, nada nessa vida tem sentido, nada nessa vida tem propósito. Mas não é assim com um homem de Deus, não é assim com uma mulher de Deus, não é assim para você. A nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem um sentido, pelo menos aos olhos de Deus, pelo menos nos planos de Deus. Agora você tem que decidir se você vai viver uma vida vazia, sem sentido, ou uma vida com significado e uma vida com propósito. Se você vai cumprir o destino profético que Deus tem para você. Deus tem um propósito para a sua vida, filho. Deus tem um propósito para a sua vida, filha. As coisas que acontecem com você te levam para mais perto de Deus e te levam para mais perto do propósito de Deus para a sua vida. Por isso não murmure, não reclame. Por isso
entenda que tem alguém lá em cima que está no controle das coisas. Aqui embaixo pode estar caótico, aqui embaixo pode estar desmoronando tudo, mas lá embaixo, lá em cima, Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle. A mão forte de Deus está controlando todas as coisas. Romanos capítulo 8, 28 diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus trabalha em todas as coisas. A versão antiga diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, tudo. Quando você serve a Deus e você entende o seu chamado, o seu destino profético, e você entregou a sua vida a Jesus, tudo que acontece com você está debaixo da direção de Deus e vai levar você para mais perto do seu destino profético. Deus está no controle de todas as situações. Ele tem tudo debaixo da sua mão. Então não reclame, não murmure. Tem o tempo de Deus, que Deus te prepara, que Deus, Ele vai agindo no seu caráter, Ele vai te preparando, até que você esteja preparado para subir de nível e assumir aquilo que Ele tem para a sua vida. Foi o que Deus fez com José. O texto de Gênesis 41, de 1 a 9 diz: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Verso 14: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José é levado ao faraó e faraó diz assim: eu ouvi dizer que você é o cara. E José vai falar: eu não sou o cara, mas eu sou amigo do cara. Eu não sou o cara, mas eu sou amigo dele. A Deus pertence as interpretações. Mas veja que José vai parar, ele vai parar no poço. Ele vai se tornar escravo dos amalequitas. Ele vai se tornar escravo de Potifar. E ele vai parar no calabouço por causa de um sonho. O sonho que ele tem com seus irmãos e com seu pai. Por causa de um sonho. O sonho do copeiro. Ele é colocado agora diante de Faraó. E por causa do sonho de Faraó, ele é colocado como o segundo mais importante no Egito. Deus vai preparando José para este momento, para que José seja o responsável por salvar, responsável para que ele possa gerenciar um tempo de 7 anos de muita prosperidade, como nunca houve no Egito. Depois um tempo de 7 anos de seca, como nunca houve no Egito. José, ele aprendeu, na casa de Potifar, ele tinha abundância, ele gerenciava, ele comprava, ele vendia. Potifar era um homem rico, ele era um homem próspero. Ali ele foi preparado para gerenciar recursos, muitos recursos. Foi uma escola para ele. Depois ele é colocado no calabouço.
e ali ele é preparado para gerenciar a escassez, porque no calabouço a comida ela é sob medida, ela tem aquela porção diária, a água, o banho, todas as coisas são limitadas. Então na casa de Potifar tinha muita fartura, lá na prisão tinha escassez. Ele é preparado, ele foi tanto gerente lá na casa de Potifar, como ele era o responsável pela prisão. Ele está sendo preparado por Deus. Ele foi fiel no pouco na casa de Potifar, ele foi fiel na prisão. Lá ele foi fiel no pouco, nos dois lugares, na fartura na casa de Potifar, nas dificuldades na prisão, e agora ele está preparado por Deus, porque ele foi fiel no pouco, para ser colocado sobre o muito, para gerenciar agora, não uma casa, mas uma nação, em um período de muita fartura, de muita produção. 7 anos, representado por vacas gordas, 7 vacas gordas, por 7 espigas graúdas, 7 anos como nunca houve no Egito, de colheita. E José agora tem maturidade espiritual, ele tem capacidade intelectual, ele tem know-how, ele tem caráter, ele foi provado, ele passou pelo fogo, agora ele está preparado para assumir a posição que Deus o colocou. E 7 anos ele administra o Egito, e aí vem os 7 anos de seca, e ele administra os 7 anos de seca, e o Egito passa por este tempo, e durante esses 7 anos de seca, o Egito, ele recebe toda a família de José, seus pais, seus irmãos, ele recebe toda a família, e Deus preparou este momento, para que José, através de José, o mundo daquela época fosse salvo dessa fome e dessa seca terrível. Tudo isso porque José, ele não ficou fechado nos seus problemas, ele não permitiu que os problemas amargurassem o seu coração, ele não permitiu que os problemas, ele não tinha controle sobre os problemas, mas ele tinha controle sobre o seu coração, ele tinha o controle sobre o que ele ia permitir que os problemas fizessem com o seu coração, e ele foi preparado para essa hora, e ele é colocado então como governador do Egito. Deus o levantou para que ele engrandecesse o nome de Deus. Deus o levantou na hora certa. Deus não vai levantar você para que você envergonhe o nome dele. Deus trabalhou no caráter de José, não teve dó de trabalhar no caráter dele, e levou tempo, mas valeu a pena, em nome de Jesus. Querido, você não tem controle sobre o problema, mas você tem controle sobre o seu coração. Não permita que o problema te deixe amargo, te deixe intragável, insuportável. Confie no Senhor, confie nos propósitos de Deus. Deus está em busca de Josés para essa geração.